Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, quando ele clamou, está consumado na cruz, é uma palavra só. Em hebraico, kulá. Em grego, tetelestai. Uma palavra só, que significa todas as exigências da lei de Deus foram cumpridas. Hoje com o pastor Joseph Prince. Amigos, se você conhecesse o infinito valor daquele homem, o homem que foi pendurado na cruz, você conhece o infinito valor desse homem, você saberia que este homem vale mais do que todos os homens postos juntos, vale mais do que todos os anjos dos céus. Estou dizendo que ele vale mais do que todos os planetas que precisam de salvação. Ele pode salvar todos eles e ainda haverá muito mais restando. Aleluia! E esse é Jesus. Ele morreu por todos aqueles que estão no passado, no presente e no futuro. E muito mais se existir. Amém. Ok, vamos continuar. O servo diz, ainda há lugar, diz o Espírito Santo. Então o mestre diz para o seu servo, sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Note que o último mover de Deus será nos caminhos, autoestradas, vias expressas, avenidas e valados. Estamos vendo isso acontecer. Valados são cercas, cortinas. Cortina de ferro. Caiu na nossa geração. Uau! Agora a cortina de bambu vai cair. China, a maior população do mundo, vai ser salva. Aleluia! A Bíblia diz isso, que as cercas vão cair. Deixe as cercas caírem, porque existe lugar ainda. Aleluia! Obriga-os a entrar. Obriga-os a entrar. O que está de errado com a gente? Deus nos prepara uma festa suntuosa. Nós fomos convidados e temos que ser obrigados a entrar. Um dia no céu, quando olharmos para a bondade de Deus, felicidade perfeita, a harmonia das músicas que nunca ouvimos antes, não haverá mais doença, nunca ficaremos velhos, nunca mais terá morte. Nesse estado de bênção eterna, vamos olhar à nossa volta e dizer, nenhum dos convidados aqui, incluindo eu, fomos simplesmente convidados. Nós fomos obrigados. Uau! Obrigado é quase forçado. A cura é boa. Coma! Agora, eu não acredito que Deus força, não respeitando nossa vontade. Eu não creio que Deus faz isso. Mas eu creio que Deus nos força, fazendo-nos querer. Um dia, uma manhã, Zaqueu acordou e ele disse, eu quero subir uma árvore. E ele viu Jesus. Foi compelido pelo Espírito Santo. O filho pródigo disse, quando estava lá com os porcos, e ele olha e diz, o que está acontecendo? Meu pai tem na sua casa pão para mim. E ele foi compelido pelo Espírito Santo. Deus nos mostra a sua bondade. É como se nenhum dos convidados nos céus fosse meramente convidado. São todos compelidos. Nós nos orgulhamos e dizemos, um dia eu escolhi Jesus. Eu vi minhas opções e eu disse, Jesus é melhor. Não, amigo, você foi compelido. Deus trouxe você. Se Deus não fizesse você ver, você nunca veria. Alguns ficam chateados porque não gostam da soberania da graça de Deus. Jesus tinha 70 discípulos, depois diminuiu para 12. Eu vou dizer o que aconteceu. Em João capítulo 6 você encontra isso. Em João 6, Jesus diz
para todos os discípulos e continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, os 12 não foram, ok? Jesus disse: vocês também querem ir? E Pedro diz: para onde iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Agora, pergunta, por que os outros foram? Orgulho. Eles pensaram: eu estou seguindo Jesus porque eu fiz uma excelente escolha. Ele pesou as opções e eu escolhi Jesus. Não, amigo. Deus te trouxe. O fato de você ver e seu amigo não ver, o fato de você estar comendo essa comida deliciosa e o seu amigo não, é porque Deus abriu seus olhos para ver. O fato de você estar sentado aqui hoje, experimentando o melhor de Deus, é porque Deus trouxe você. Deus compeliu você a comer dessa comida. É tudo pela graça, amigos. Vamos terminar o capítulo 14 para que minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que forem convidados provará a minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões. Grandes multidões. Grande é a mesma palavra que muitos. Polus. Eu disse para você para guardar essa palavra. Agora, em outras palavras, muitos que foram convidados. Esses muitos, ok? Não eram muitos pecadores. Eles eram os escribas, os fariseus, os ricos e todos aqueles. Eles vieram atrás de Jesus para ver alguns milagres. Você pode vir para Jesus por razões erradas. Você pode ver a Jesus como um exemplo, um padrão e não um salvador. Certo? Obviamente, essa grande multidão não é a mesma de Lucas 15, versículo 1. Vamos para Lucas 15, 1. Então, chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores. Obviamente, para chegarem a ele, não estavam entre a grande multidão. Vocês me escutam? Voltemos à grande multidão. Lucas 14. São justos em si mesmos aqui. E eles veem Jesus como um padrão. Ensine-me o que você sabe, o que você fez para produzir a limpeza desse leproso. Eu quero fazer o mesmo. Você pode, na verdade, vir a Jesus querendo aprender os seus meios de sucesso, mas não se alimentar dele. Como você trata Jesus? Você o vê como um padrão, um exemplo, ou você o vê como seu Salvador? E todos os dias necessitamos de salvação. Precisamos todos os dias ser salvos dos nossos desejos, do nosso temperamento, da nossa ira, salvos do estresse, preocupações. Todos os dias nós necessitamos de um Salvador. Como você trata o Senhor Jesus? Você vê só um padrão, um exemplo? Pastor, mas nós precisamos ter Jesus como exemplo, certo? Mas esse não é o primeiro chamado que Deus tem no seu relacionamento com Jesus. Não é ser um exemplo, mas ser seu Salvador. Certo, a Bíblia ensina-nos a seguir Deus, imitar Deus, sim. Mas deixe-me mostrar o contexto. Efésios 5. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitadores, mimetes, da palavra grega mimos, é de onde vem a palavra mímica. Em outras palavras, sede os que fazem mímica de Deus como filhos amados. A palavra amados aqui no grego é a palavra agapetos. É muito amados filhos. E foi usada para falar de Jesus Cristo quando ele veio no Rio Jordão e o pai disse: esse é o meu filho agapetos, amado filho. Em outras palavras, os que sabem que são amados pelo pai, esses imitam o pai. Escute, esse que conhece o amor do pai, imitam o pai. Escute, isso faz você criar seus filhos melhor. Só olhe para você. E ame muito os seus filhos. Quando os filhos sabem que são amados, eles imitam o pai. Algumas vezes os filhos sabem que eles são amados, mas o pai tem um hábito ruim. Talvez o temperamento, talvez eles fumem. Acredite em mim, quando uma criança na sua vida sabe que ele é amado, ele vai te imitar. Inclusive o negativo. Assim, para você fazer mímica de Deus, precisa saber que ele te ama. Ok, na tradução amplificada, portanto, sejam imitadores de Deus, copiem e sigam seu exemplo, como filhos bem amados imitam o seu pai.
Portanto, tudo que eu tenho que fazer é ter certeza que os meus filhos são bem amados. Então eu me comporto, porque eles vão me imitar. Assim, a primeira coisa que Deus quer que você saiba todo dia no seu relacionamento com Jesus é humilhar-se a si mesmo e dizer: Senhor, hoje tem muita coisa para o Senhor me salvar, mas para Deus não existe problema, o nome dele é Salvador. Todos nós dirigimos um carro, muitos de nós, mas não trabalhamos como motoristas. Ok? Muitos de nós jogamos basquetebol, mas nem todos nós somos cestinhas. Alguns de nós cantam, outros desafinam, mas nem todos são cantores. Muitos são desafinados. Amém? Jesus não nos salvou só uma vez. Ele é chamado Salvador porque o seu trabalho é sempre salvar. E ele salva a sua pele também. Essa é uma boa notícia para as mulheres. Ele salva a sua pele. De qualquer forma, vamos para Lucas 14, mas vamos concluir, igreja. Veja, você está aprendendo? Ok. Grande multidão veio após ele. Não são pecadores. Os pecadores viriam depois e se aproximariam. É redundante dizer que os pecadores se aproximaram se eles já estivessem lá. Essas pessoas que vieram da casa dos fariseus e eles vieram atrás dele por muitas razões. Predominantemente para a justiça própria. Eu posso fazer isso, eu preciso aprender o que ele faz. Eles não estão vendo Jesus como um salvador, estão vendo Jesus como um exemplo. Olhe para os pensamentos de Jesus. Jesus está confortável? A Bíblia diz: e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos descer. Quem não levar sua cruz não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto alicerce e não podendo acabar, todos que virem começam a roubar dele, dizendo: este homem começou e não pode acabar. Terceira parábola. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro a consultar-se com 10.000, pode ser ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, todo aquele que entre vós não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com que se há de restaurar o sabor? Não presta para a terra nem para adubo, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não estou desprezando o discipulado. Existe um lugar para ele. A palavra discípulo em hebraico, talmedim, ok? Significa aprendiz. E no grego também significa aluno, aprendiz. O povo judeu amava esse termo discípulo. Você é discípulo de quem? Gamaliel? Ramban? Você é discípulo de quem? Jonatas? Discípulo de quem? Assim, Jesus tinha discípulos. Você entende? Não significa que eles são salvos, mas são aprendizes. Eu não sou contra o discipulado, entenda. O que eu sou contra é quando pessoas exaltam o ensinamento do discipulado acima da filiação, acima da graça. Certo? No contexto eu tenho mostrado para você e eu custei para mostrar que de fato Jesus não está confortável com isso. Nesse mundo dos homens, ele voltou-se e disse: se você quer me ver como um padrão, como um exemplo, faça o que eu fiz. Deixe tudo. Deixe o céu. Como eu fiz para comprar a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo, você pode fazer isso? E nós trocamos tudo e dizemos sempre: é isso que eu tenho que fazer. Tem que ter um custo. Eu vou jogar uma bomba aqui, ok? Eu vou jogar uma bomba. A palavra discípulo ou discipulado nunca é mencionada. Nunca. Depois do livro de Atos. Paulo não escreveu sobre isso, e os autores das epístolas do Novo Testamento, em todas as epístolas, você não pode encontrar uma vez a palavra discípulo. Terminou no livro de Atos. Não estou dizendo que não existe ensinamento sobre discipulado. Eu não estou desprezando, eu sou contra aqueles que exaltam o discipulado. Acima da graça, acima da filiação. Você me entende? E o contexto é que ele se virou. E ninguém pode negar que são palavras duras. Ou por quê? Se você não me vê como Salvador, você me vê como padrão, me vê como exemplo, você... Como Israel, ao pé do Monte Sinai. Todos os teus mandamentos nós
cumpriremos. Pode mandar. Eles nunca ouviram os 10 mandamentos, mas estavam orgulhosos. Jesus diz, aquele que quiser me seguir como exemplo, como um padrão, você tem que deixar tudo. Você me acompanha? Você vê que ele entrou no mundo dos fariseus, o mundo dos homens, e saiu, e o seu espírito não podia respirar uma atmosfera confortável. Ele olha e ele vê todo esse orgulho da vida, ele vê toda essa justiça própria ao redor dele, e ele está em paz, mas não confortável. Mas olha isso. Então, este é o final do capítulo. Mostra aqui que o último versículo do capítulo 14 vai logo a seguir no capítulo 15. Então, todos os coletores de impostos e pecadores se aproximaram de Jesus. Eu digo uma coisa, ele caminhou da casa dos fariseus, ele não se sentia bem, ele caminhou e viu todas as pessoas, não se sentia bem, e no momento que os seus olhos viram um pecador, ele se aproximou deles. Seu coração se abriu totalmente para as belas parábolas da graça. Aleluia! Por quê? Porque pecadores fazem conexão com o Salvador. Eles não estão lá para aprender, estão lá para se entregar, estão lá para serem salvos. Aleluia! E ele ama isso. Eu disse, ele ama isso. Todos os dias, como você vê o Senhor? Como exemplo ou como Salvador? Como eu disse, ele é um exemplo, isso vem depois. Uma vez que você experimenta seu amor, você pode imitá-lo. É maravilhoso. O seu coração se abriu e ele contou as parábolas. Por que ele não compartilhou com os fariseus? Não tinham coração para isso. Por que as grandes multidões, ao invés de querer tomar a cruz e segui-lo, porque tinham justiça própria? Mas no momento que um pecador se aproxima de Jesus, eles têm comunhão com ele como Salvador, não como um mestre. Seu coração se abre e ele conta as parábolas mais amáveis que jamais contou. As 3 parábolas. Portanto, nós vemos aqui as 3 parábolas de demanda, Lucas 14. Agora nós vemos as 3 parábolas de graça, suprimento. Certo? Nós vamos tocar na última por causa do tempo. É muito famosa e todos conhecem. Mas vamos rapidamente, próximo versículo, os fariseus murmuram dizendo, este recebe pecadores. Versículo seguinte, ele propôs essa parábola, qual dentre vós é homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre, e achando põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos, porque achei minha ovelha que havia sido perdida. Digo-vos que assim será maior alegria no céu quando o pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vou repetir o que Jesus disse. Maior alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora pare por um momento e pense com você mesmo. Ele está falando de uma pessoa que se arrepende traz mais alegria para o céu? Uma pessoa que se arrepende mais? Como a ovelha se arrependeu? A ovelha foi perdida. O pastor deixou as 99... Deixou 99, nenhum pastor faz isso. Nenhum pastor deixa 99 para encontrar uma, exceto o verdadeiro pastor. Ele deixou, ele buscou, ele foi, ele encontrou, ele pegou, ele colocou nos ombros, ele se alegrou, ele chama seus amigos, alegrem-se comigo. Ninguém faz isso. São assim todos os pastores? Como que a parábola termina? Jesus diz, assim existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. Como a ovelha se arrependeu? Eu perguntei ao senhor uma vez, as pessoas estavam dizendo, tem que pregar mais arrependimento. Tem que pregar mais arrependimento. E eu disse, Deus, me dá uma parábola que possa me ajudar a suprir essas pessoas autojustas. E Deus me deu essa parábola. Pergunte a eles como a ovelha se arrependeu.
E eu disse, Senhor, eu não sei. E Deus diz, é assim que a ovelha se arrependeu. A ovelha consentiu de ser amada. A ovelha consentiu em ser salva. A ovelha deixou ser carregada. A ovelha consentiu em descansar no seu ombro e não carregar-se a si mesma. A ovelha descansou no seu amor. Isso é arrependimento bíblico. Amém. Amém. Agora escute. Você notou que essas 3 parábolas, a próxima é da mulher que perdeu uma moeda de prata. Essas 3 parábolas, escute, não falam a respeito da nossa alegria, na questão da nossa salvação, não fala da gente. Nós estamos lá, mas não fala da ovelha, o que aconteceu com a ovelha, se ela estava feliz, não fala do filho pródigo, se ele estava feliz ou não, apesar de ele ter sido salvo, mas as 3 palavras que Jesus compartilhou falam da alegria de Deus, e somente de Deus. A alegria de Deus em resgatar você. A alegria de Deus em salvar você. A alegria de Deus em redimir você. Fala da alegria do que encontrou e não do encontrado. Uau! Pensar que nunca se poderia imaginar no coração do homem que o mundo de Deus se torna mais feliz quando os pecadores entram nele. Uau! Existe alegria no céu. O mundo de Deus é mais feliz quando pecadores entram nesse mundo. Deus fica feliz. Muitas vezes, nós citamos errado, os anjos se alegram quando o pecador é encontrado. Você não pode encontrar isso na Bíblia. A Bíblia diz que existe alegria na presença dos anjos. Você sabe quem se alegra? É Deus o que nos encontrou. O próximo versículo fala, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. E achando reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo. Ninguém faz isso. Encontramos a moeda e ficamos quietos. Ninguém faz isso. Alegria em comum do que encontra. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. A alegria na presença dos anjos. Não é os anjos que ficam alegres. Alegria na presença dos anjos. Por um pecador que se arrepende. Quem é esse que se alegra? Deus. Uau! Um dia, quando eu for para o céu, e eu sentar no céu, e eu olhar para toda a alegria do céu, vou pensar comigo mesmo. Deus me encontrando, Deus me redimindo, criou essa alegria. Deus está feliz. Ele entrou no mundo dos fariseus, o mundo dos homens, da justiça própria, e ele não estava confortável. É como se ele dissesse, se você não pode encontrar alegria no mundo dos homens, vem para mim, para o meu mundo. Se esse mundo te desapontou, esse mundo nunca vai te desapontar. Eu sou aquele que procurei, eu sou aquele que encontrei. Se ele não tivesse procurado, não teria encontrado. A ovelha ainda estaria perdida. Se a mulher não tivesse procurado, não teria encontrado. A moeda ainda estaria perdida. A propósito, o pastor é o Senhor Jesus Cristo. A mulher é o Espírito Santo que varre a terra, procurando a imagem de Deus perdida. Que um dia o homem foi criado. O Pai é Deus o Pai. O Pai dos 2 filhos. Aleluia. Uau. Você sabe, igreja, no céu nós vamos olhar. Nenhum daqueles que foram convidados vai estar lá. Somente os compelidos a aceitar a graça que Deus nos fez querer. Aleluia. Diga a ele o louvor. Aleluia. Obrigado, Pai. Todas as cabeças baixas, olhos fechados nesse lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Love has come down. Love has come down. Tell it all around. Love has come down. Venha,
Todas as coisas estão preparadas. A última ordem da Escritura, no capítulo final do livro de Apocalipse, nos diz: venham e bebam de graça da água da vida. O último mandamento das Santas Escrituras. Venha! Venha e tome de graça da água da salvação, porque o sangue de Jesus pagou, mas é grátis para você que vem. Venha, tome. Onde você estiver agora, diga: pastor, ore por mim. Eu quero esse maravilhoso Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Eu quero participar de tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu era cego e agora eu vejo. Ore por mim, pastor. Se esse é você, ore essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, Deus Pai, obrigado por me chamar para casa. Obrigado, Pai, por amar pecadores como eu sou pecador. Eu não posso salvar a mim mesmo, mas Jesus morreu no meu lugar. Cristo morreu por pecadores. Eu o qualifico. Ele comprou meus pecados. Ele levou meu juízo. Ele sofreu a minha maldição para que eu pudesse ser abençoado e justificado. No terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos. A morte foi conquistada para mim. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Ensina-me, Pai, a confiar nele, nos seus ombros fortes de força e poder, todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, por me encher com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nessa próxima semana, o Senhor te abençoe e a sua família. O Senhor abençoe a você com as bênçãos do Pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, porque Cristo nos redimiu e resgatou você de todas as maldições da lei. Não existe nada mais. As bênçãos são para você a semana. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja favorável para com você e os seus amados, e faça você estar no lugar certo e na hora certa. E que você receba os favores de Deus, a bondade do seu Deus, que Ele levante a sua face sobre você e sobre os seus, e dê para você e para os seus sua shalom, saúde, paz, bênçãos. Em nome de Jesus, amigo. E todo o povo diga: amém! Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.